Lute pela sua salvação, porque no grande dia Deus enxugará toda lágrima do nosso rosto. É a promessa de Deus nesse capítulo de número 7 da leitura do livro de Apocalipse. No dia final, Deus enxugará todas as lágrimas. E aí, quando terminar toda a entrega de todos os selos, aí Deus ordena os anjos para os dele, guardar os dele. E aí, ontem nós falamos dos cavalos. E aí, eu perguntei qual era o tipo de cavalo que você queria. Se era ser o cavalo do inimigo ou se era receber o selo do cavalo de Deus, né? Porque se o inimigo dá cavalo, Deus também dá. Então, ontem foi sobre o selo dos cavalos. Os cavalos que tiram a paz, os cavalos que derramamento de sangue, os cavalos que pesa a balança e os cavalos que mata, né? E aí eu falei para vocês, o meu cavalo era branco, mas não é o cavalo branco que tira a paz, é o cavalo que leva a paz. E aí, hoje vamos falar sobre esses anjos. Hoje vamos falar sobre esses anjos que faz o papel de anjo na terra, e tanto carnal quanto espiritual. Mas aqui é o espiritual. Mas quando você entende o espiritual, você também reconhece quem faz papel de anjo aqui na terra. Porque quem é usado por Deus, quem obedece à voz de Deus, quem faz a vontade de Deus, recebe também esse título de anjo na terra por Deus. Por quê? Porque faz o bem, ajuda pessoas, torna vida melhores. Então, se você ajuda a pessoa, se você faz o bem, se quando você entra na vida de alguém, algo de bom acontece, então você é anjo. Agora, quando você entra na vida de alguém, algo de ruim acontece, aí é porque você não entrou para fazer o bem. E aí, consequentemente, você não está sendo anjo guiado por Deus. Amém? Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Mais uma live para a glória de Deus. Como você amanheceu? Como está sendo o teu domingo? O meu domingo está sendo maravilhoso para a glória de Deus. Eu desejo que você esteja bem. Eu e minha família estamos bem, com saúde, mais um dia de fôlego de vida. E eu também desejo que você esteja bem e que a sua família também estejam bem. Porque só o fato de eu e você ter acordado hoje já é fato, já é motivo para eu e você agradecer, engrandecer e glorificar o nome do Senhor, digno de louvor, digno de adoração, digno da minha admiração, da tua admiração. Amém? Então vamos continuar na leitura do livro de Apocalipse, de capítulo 7. Então pega a tua Bíblia e vamos junto meditar. E aí, vamos ver o que os anjos hoje vai fazer o papel na terra até antes da entrega desses selos. Vamos ver qual foi a ordem que Deus deu para eles, porque Deus ele manda os inimigos tocar na terra. E já está acontecendo aí. Já está acontecendo aí. Quando eu abri meu app preto lá, o primeiro vídeo que apareceu foi uma mulher chorando, dizendo que tinha alagado lá a casa dela e que ela estava pedindo ajuda da prefeitura porque não conseguia tirar as coisas de dentro de casa com a quantidade de lama na porta dela. E caiu tudo lá e não tinha como ela subir para levar as coisas. E ela só queria sair daquela casa. A casa que ela mora de graça, da mãe dela. Ela só queria sair dali. Então nós já estamos vendo aí quando Deus deu o selo do cavalo vermelho para tirar a paz do povo. Quando Deus ordenou, porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus que manda.
Então, quem tá fazendo essas coisas aí, de enchente, tornado, é quem tá montado no cavalo vermelho. Tá cirandando na terra. Tá tirando a paz do povo. Tá deixando o povo com medo. Tá deixando o povo alvoroçado. Com essas enchentes, com esses tornados, casa desabando, teto voando, carro sendo ilhado. Tudo isso aí é a ira de Deus. Tudo isso aí é o cumprimento da palavra no livro de Apocalipse, os fins do tempo. Quando a vinda de Jesus estiver próximo, ele vai dar o sinal para os dele, que é para os dele se consertar, ficar na posição, para que no final seca toda lágrima vai cessar. E aí? Deixo aqui essa meditação para eu e para você. Se você quer receber a ordem de Deus para o anjo te guardar aqui na terra. E aí, quando vier o juízo final, você sobe com o Pai. Aí é uma escolha minha e sua. Amém? Então, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Ou seja, acabei de dizer, Deus vai ordenar os anjos para guardar os seus fiéis na terra. E não vai passar nenhum perigo, mesmo que o perigo passe na porta, mas vão ser guardados por Deus. O anjo da morte vai passar na porta, mas vão ser guardados por Deus. Amém? Pode até passar o anjo da morte na porta, o derramamento de sangue na janela. Que quando eu olhei para minha calçada com a minha porta fechada, que eu olhei pro contador da minha luz, aproximando na metade da janela, aí eu senti cheiro de sangue no meu nariz. Mas papai disse, o anjo da morte passou na tua porta, mas não entrou. Passou só na porta, mas não entrou porque na tua porta tem os umbrais. Tem o sangue do cordeiro. Tem anjos guardando a tua casa. Mas ontem ele estava lá na casa da Celinha, com as duas filhas dela. Aí hoje de manhã já apareceu na porta da pessoa onde eu estou no mistério aí na justiça. Eu disse, mas não vem pra cá não, diabo. Fica lá onde tu tá, onde tá no teu churrasco, nas tuas bebedeiras, nas tuas coisas mundanas. Fica pra lá, diabo. Não vem pra minha casa, não. Não vem pra minha casa, não, porque aqui tá lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, ó. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, tentando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvores alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E exclamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos
assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. E aí, você quer fazer parte dessa tribo? Onde os anjos vai receber a ordem de Deus para dizer para os anjos do mal, para dizer, não toca na terra, não danifica a terra, não mexa na terra, até que o servo de Deus seja selados, seja marcado com o selo de Deus, que não é para ninguém tocar, não é para ninguém fazer mal, porque estes vão subir quando Deus vier, quando Deus dá um final. Esses vão subir para a morada eterna, onde toda lágrima será cessada. E aí, você quer fazer parte dessas tribos? Das tribos que vai subir com o Pai? Os anjos que vão dar ordem, não toca, porque vai colocar o selo de Deus. Visão dos mártires na glória. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E chamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e todos os anciões e dos 4 animais prostaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e levaram os seus vestidos, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, o bom é que
Quando os cavalos do mal, com ordem de Deus, porque Deus permitiu, que Deus podia dizer, não toca, não toca, mas Deus permitiu tocar. E aí depois daquela tribulação, porque se você for analisar, o cavalo branco do diabo tira a paz. O cavalo branco, o cavalo branco do diabo, ele é enganador. Ele rouba. O cavalo branco de Deus, ele dá honra, ele dá vitórias. O cavalo vermelho do diabo, ele tira a paz, derramamento de sangue. O cavalo preto, ele é balança. E aí você pode ver que a balança é peso e medida. O cavalo de Deus vai pesar a verdade, vai pesar as suas ações, e o cavalo do diabo vai pôr destruições. Mas o exemplo que eu posso dizer para você é: uns têm demais, outros não têm. Uns têm 20 casas, outros não têm nenhuma. Uns comem demais, destrói, joga fora, outros não têm nem o que comer dentro de casa. Uns têm roupa demais, que tem deles tem até etiqueta no guarda-roupa, nem veste, outros não têm o que vestir. Isso é a balança do cavalo preto do diabo. E o cavalo amarelo, que é o da morte, é quando Deus colocar o selo na testa dos dele. O cavalo da morte vai passar, e os que tiver com o selo da salvação, os que tiver com o selo da justiça, os que tiver com o selo, sofreu, mas não deixou Cristo. Chorou, mas não deixou Cristo. Lutou na guerra, mas não deixou Cristo. Tirou a paz, o cavalo vermelho tirou a paz, mas não deixou Cristo. O cavalo preto tirou, deixou sem nada, mas não deixou de servir Cristo. O cavalo branco enganou, o cavalo branco do diabo enganou, mas a pessoa não devolveu o mal na mesma moeda e foi lá e enganou também. Esse receberá o selo de Deus. E aí os anjos, aí quando o mal passar, vai ver, não, esse aqui é de Deus, não posso tocar. Vai pegar só os que serviu ele. Só os que serviu ele, só os que serviu ele. Os que serviu ele, os que matou, os que roubou, os que se prostituíram, os que mentiram, os que enganaram, os que manipularam, os que bajularam para ganhar alguma coisa, os que ferrou alguém para usufruir de algo, os que aproveitou situações, os que criaram situações, os adúlteros, os funicários, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras, os abomináveis, esses daí. O anjo da morte vai passar e vai ceifar e vai levar a alma para o inferno. Mas aqueles que tá com o selo da vida dado por Deus, que os anjos botou, que mesmo na luta, mesmo na dor, ele recebe honra de Deus. Ele luta, ele sofre, mas chega o dia em que Deus cessa toda lágrima, toda dor do meu rosto e do teu, todo cansaço, toda luta, todo sofrimento. E aí vai ser o dia que nós vamos subir para a morada eterna, que é a do céu, que é a salvação da minha alma, a salvação da alma da minha família, a salvação dos meus, a salvação da tua alma, a salvação da alma dos teus filhos, a salvação da alma dos teus. E neste dia, no juízo final de Deus, toda lágrima cessará. Toda lágrima, ela será o fim.
porque nós vamos para a morada eterna, a morada do Pai, o céu, onde lá não vai ver dor, não vai ver guerra, não vai ver morte, não vai ver choro, não vai ver planto, não vai ver miséria, mas vai ter abundância, muita abundância. Amém? E aí? E aí os anjos vêm ordenados por Deus. E aí? Você quer receber a ordem desse anjo para botar o selo em você? Para marcar, esse é de Deus. Esse está com Deus. Esse é filho de Deus. Aí quando o anjo ruim passar, quando o cavalo do mal passar, vai dizer, eu não posso tocar aqui, porque aqui tem a marca de Cristo. Aqui tem o selo de Deus. Aqui tem a proteção de Deus. Aqui tem os anjos de Deus. É gratificante. E eu espero que você escolha, aconteça o que acontecer. Esteja passando em guerra. Porque aqui provou que foi na guerra que o Senhor abençoou os seus. Foi uma pessoa que passou por toda a dor. Eu que o diga. Todo tipo de perseguição eu passei. Quando eu escolhi receber o selo do céu. Quando eu decidi receber esse selo da salvação. E ganhei honra de Deus botar o meu nome no livro da vida, eu recebi esse selo de Deus. E aí? Você também quer receber esse selo de Deus? O anjo da morte pode até passar na tua, porque eu acabei de dizer, o anjo da morte passou hoje aqui na minha casa, mas ele não entrou não. Problema de quem fez um arrumadinho. Fã Maranata 2.4 GB. Que era a intenção de propósito para botar esse demônio de morte aqui dentro da minha casa. E o demônio é o derramamento de sangue. Problema quem fez esse arrumadinho. Mas a minha aqui é Maranata 5G. Não vai entrar demônio de morte aqui não. O Satanás não vai ver caixão aqui não. Pode já ter pagado o homem para tirar a vida. Pode já ter pagado para dar o tiro. Pode já ter pagado para assaltar. Pode já ter pagado para dar o susto. Mas na hora que me vê, vai sentir dor no olho. Vai ficar tonto. É capaz de Deus até botar amor no coração para sentir amor por mim. Ficar louco de amor por mim. Ficar louca de amor por mim. Porque na minha testa tem um selo de Deus, dizendo que eu sou de Deus. Eu estou protegida pelos anjos de Deus. Eu estou sendo guardada pelos anjos de Deus. E o meu cavalo é branco. E as minhas asas são de águia. O meu cavalo é de paz. O meu cavalo é da verdade. E aí, o selo é o número 7. De números são 7. E o do capeta é 665. E aí você viu aqui. 12 mil. De 12 em 12, né? São a divisão das tribos. De 12 em 12. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui. A divisão das tribos. É 12 mil. Da tribo de Manassés. 12 mil. Pronto. De 12 em 12. Então, você quer fazer parte da família do Senhor? É só você obedecer os mandamentos de Deus. Parar de beber, parar de fumar, parar de dançar, parar de ir em festa, parar de se prostituir, parar de mentir, parar de ser testemunha enganosa. É difícil, mas é gratificante. Eu deixei tudo isso aí.
Eu fumava, mais 6 anos fumo mais. Eu bebia, mais de 6 anos bebo mais. Eu me prostituía, vai fazer 9 anos em outubro que eu não me prostituo mais. Deixa eu ver o que mais. Festa vai fazer, eu creio que vai fazer uns 15 anos que eu fui uma festa. Nem me lembro. Então, meu filho tem 9 anos. Eu nunca fui uma festa. Nem de aniversário de igreja. O aniversário da própria igreja, que eu me considero congregar lá, apesar de eu não estar indo. Mas no dia que eu sentir desejo de ir, no dia que Deus me incomodar para ir, eu vou para lá. Porque lá foi onde eu decidi congregar, até Deus dizer, saia de lá. Mas eu não estou congregando e indo para a igreja, não. Tô com mais de ano sem ir para a igreja. Porque eu estou congregando dentro da minha casa. Eu estou lendo a Bíblia dentro da minha casa. Eu estou obedecendo às escrituras dentro da minha casa. Só que eu tenho meus motivos. Eu tenho meus motivos. E Deus aceitou meus motivos. Que a partir do momento que Ele bota paz no meu coração, é porque Ele não deixou o cavalo vermelho tocar na minha paz espiritual, na minha paz mental. A partir do momento que Deus não me incomoda, Ele não me bota consciência pesada. É a paz de Deus. Mariana, você não sente saudade? Não, sinto muita saudade. Sinto. Mas, quando eu chego lá, que eu vejo as mentiras, eu fico com raiva. Eu fico com raiva. Então, a gente tem que poupar a nossa mente, na terra. A gente vê a presença do mal e foge dela. Se você vê a presença do mal dentro da própria igreja, você foge dela. Até que Deus arranque ela. Então, se os próprios crentes eram os feiticeiros de minha vida, se eu tô dentro da igreja, os próprios crentes feiticeiros tá lá. Se eu vou pro comércio, tem feiticeiro. Se eu vou pro banco, tem feiticeiro. Se eu vou pra rua, tem feiticeiro. Se eu tô dentro da minha casa, vem feiticeiro. E aí, onde é que eu tô vendo que os feiticeiros não estão me tocando? Dentro da minha casa. Porque eu acabei de dizer, o anjo da morte passou na minha calçada. Senti cheiro de sangue no meu nariz. Mas é porque ele estava ontem na casa dessa mãe com essas 2 filhas. E hoje de manhã apareceu na casa da pessoa, onde eu estou até no mistério na justiça. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E quando Ele se levanta, Ele resolve tudo. Nada passa despercebido aos olhos dele. O importante é que quando eu olhei para a casa da mãe com as 2 filhas, que eu vi, eu passei mais ou menos 1 hora olhando para a casa dessa pessoa e sentindo sangue no portão, cheiro de sangue no portão. Eu simplesmente comentei com meu filho e entreguei na mão de Deus. Mariana, você orou pela casa? Não orei. Eu já orei, mas hoje eu não oro mais não. Mariana, tu repreendeu o demônio de derramamento de sangue? Não. Eu já repreendi pombagira, todo tipo de demônio de lá. Mas ontem eu não repreendi esse derramamento de sangue. Não. E eu não posso mentir. Eu só apenas olhei, vi e entreguei na mão de Deus. Só. Sabe por quê? Porque quando eu repreendia, o diabo vinha querer matar meu filho. O diabo vinha querer sequestrar meu filho. O diabo vinha querer me dar prejuízo dentro da minha casa. E me deu muitos prejuízos na minha casa.
Me deu prejuízo no teto com telha. Me deu prejuízo no portão quebrando meu portão. Me deu prejuízo na porta quebrando meu vidro. Me deu prejuízo na cozinha na fechadura. Me deu prejuízo no quarto na fechadura. Me deu prejuízo no banheiro quebrando a porta do banheiro. Me deu prejuízo na lavanderia. Me deu prejuízo na minha casa inteira quando eu repreendi o demônio da casa dos outros. Entendeu? Agora hoje eu entrego na mão de Deus para cada um pagar o preço pela tua vida, pela sua vida. Porque quem pagou o preço para me ter essa proteção hoje foi eu, não foi ninguém não. Foi eu mesma que paguei o preço para ter essa proteção. Ei, não é assim não, menino, calma ainda. Você mesmo é quem paga o preço para ter a proteção e os anjos de Deus na tua vida. Sabe por quê? Não adianta. Sabe por que eu não enfrentei a ira do diabo para repreender o demônio de derramamento de sangue dessa família que eu disse ontem à noite? Sabe por quê? Porque não adianta eu bater de frente com o diabo se quando o anjo de Deus passar lá, não vai ter o selo. Deus não vai deixar pôr o selo. Não adianta. Não adianta. Eu estou fazendo sacrifício de tola na terra. Eu estou colocando a vida da minha família em risco. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós só entrega na mão de Deus. Então eu disse, o Senhor já tirou esse demônio daqui da minha casa que foi colocado no contador. E o Senhor já me disse quem botou ele. Agora, problema de quem eu dei o recado e entrou no ouvido e saiu no outro. Agora eu vou cuidar da minha vida, da minha família, da proteção da minha casa. E aí eu só disse, entregue nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Pronto. Mas aí, na hora que a filha chegou de madrugada, o derramamento de sangue continuava lá. Ou seja, eu dormi e acordei com o derramamento de sangue na porta. Agora hoje de manhã, quando eu olhei, já não estava mais. Mas por quê? Porque de madrugada passou uma pessoa suspeita. De madrugada passou uma pessoa suspeita. E ainda passou batendo o pé no chão. Imita aí, Daniel, o caminhado que a pessoa passou, que nós estávamos acordados. Eles passam batendo o pé no chão, que é para me acordar mesmo de propósito. Para mostrar que está endemoniado. E veio do rumo de lá. Veio do rumo da rua de lá. Eu disse, Daniel, deixa eu ver quem é essa pessoa que tá passando aí na rua fazendo questão de marchar aqui na minha rua. E aí eu botei a câmera. Aí eu vi quem tava passando. Era um homem. Só não vi quem era. Então, meu amor, as coisas de Deus é assim. As coisas de Deus era assim. Então não adianta não. Não adianta não que Deus ordena os seus. Deus dá proteção para os seus. Então eu espero que hoje você aprenda a buscar Deus da forma correta para Ele ordenar os anjos dele a botar o selo dele na tua porta, a botar o selo dele na tua casa, botar o selo dele na tua testa. Esse é de Deus. Esse é protegido por Deus. Esse está agradando o coração de Deus. Esse está obedecendo às ordens de Deus. Esse está obedecendo às escrituras, os mandamentos. Esse está servindo Deus em verdade, em espírito e em justiça. Aí aqui deixo uma reflexão para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo você se arrepender. Ainda dá tempo você pensar. Ainda dá tempo você querer receber esse selo de Deus na tua testa. Ainda dá tempo
Porque Deus mandou o anjo dar ordem para o cavalo branco do diabo, para o cavalo vermelho do diabo, para o cavalo preto do inimigo e para o cavalo amarelo do inimigo. O anjo de Deus deu ordem para não toca na terra, não destrua a terra, até Deus selar os dele. Até Deus marcar com o selo os que são dele, para vocês não tocar. E eles obedeceram a voz do anjo de Deus e parou. Não destruiu a terra. Não terminou. Não terminou, né? Porque vocês estão vendo aí os tornados. Vocês estão vendo aí os tornados. Tá vendo as enchentes. Tá vendo aí as mortes. Os sequestros de crianças. Para sacrifício de sangue inocente. Para prostituição de menores. Mas também eles se perdem por descuido dos pais, descuido das mães. O meu filho nunca brincou na calçada só. Meu filho tem 9 anos. Nunca brincou na calçada sozinho. Nunca foi para a escola sozinho. Com 7 anos ele começou a brigar comigo. Mamãe, eu já sei ir para minha escola. Minha escola é perto. Eu disse, você não vai. Você não vai porque existe gente ruim. Não deveria manipular, era eu. Fui manipulada pelo diabo. Imagine você, de 7 anos. Era o que eu dizia para ele. Eu, com 40 anos, fui manipulada pelo diabo. Imagine você, com 7 anos. Então, você não vai sozinho para a escola. Eu vou lhe deixar. Aí, com 8 anos, ele insistiu de novo. E eu disse, vou orar para Deus. Quando eu orei para Deus, Deus me mostrou a visão do sequestro, do carro-baú, que era para levar para um cabaré. O nome foi Cabaré. E aí eu disse, pronto, Daniel, perguntei a Deus se é para eu deixar você ir para a escola só. E ele disse, não. Então você não vai para a escola só. O avisado vê o mal e foge dele. Os que têm o selo de Deus na testa, recebe o direcionamento de Deus. Para ver o mal e fugir dele, para não tocar. Para não ser tocado. Então eu disse para Daniel, aí foi Deus dizendo que não é para eu ir deixar ir para vocês para a escola só. E esse carro apareceu em todo lugar. Era para me torturar. Apareceu um carro na quadra da escola. Apareceu um carro mais na frente. Apareceu um aqui na rua. Apareceu um aí em cima. Ali era só para me torturar. Achando que Deus não já tinha me mostrado qual era a intenção maligna deles. E de quem tá mandando eles. E quem tá pagando. Que estão pagando. Estão recebendo. Mas quando Deus dá ordem para os anjos dele a soltar a terra e dizer para os anjos do diabo, destrua. Esses daí que tentaram me torturar, vai ser os primeiros a ser ceifados. Vai ser os primeiros a ser destruídos. Porque venderam a alma pro diabo. Foram fazer a vontade do inimigo. E se foram escolher fazer a vontade do inimigo, não vai ter a proteção de Deus. Não vai ter o socorro de Deus na hora da angústia. Deus só vai socorrer na hora da angústia, no juízo final, os dele, que vai estar com o selo dele. Porque aquele que recebeu o selo de Deus é porque obedeceu Deus, serviu Deus em espírito, em verdade, não teve vergonha de dizer o nome dele. Aqui, aonde eu passava, eu dizia Paz do Senhor Jesus, para quem era crente, quem não era crente. Chamava todo mundo de irmão, quem era crente, quem não era crente. Foi motivo de chacota, foi motivo de deboche, foi motivo de zombaria. Onde Satanás ouviu a boca para zombar e dizer, Paz do Senhor Jesus, Paz do Senhor Jesus, Paz do Senhor Jesus. Papai disse, se preocupa não.
Se preocupa não, porque tu tá dizendo a paz do Senhor Jesus. É tu dizendo que não tem vergonha de mim. É tu dizendo que não tem vergonha de dizer que está comigo. E quando eu me levantar para te dar o selo, quem não deu paz do Senhor Jesus Cristo é porque não quer dizer, para não dizer que está comigo. Estão me negando. Tu pode continuar dando a paz do Senhor Jesus. Onde tu chegar sem medo. Porque tu dizendo a paz do Senhor Jesus, tu tá dizendo que tu me serve. Tu tá dizendo que tu me quer. Tu tá dizendo que tu quer a minha presença. Problema de quem tem vergonha de abrir a boca e dizer que está comigo. Problema de quem dá a paz do Senhor Jesus só dentro da igreja. Eu não venho buscar placa de igreja. Eu não venho buscar placa de mundial. Eu não venho buscar placa de universal. Eu não venho buscar placa de igreja batista. Eu não venho buscar placa de Assembleia de Deus. Eu não venho buscar placa de Jerusalém. Eu não venho buscar placa de quadrangular. Eu não venho buscar placa de Igreja de Jesus Cristo. Eu não venho buscar placa de nada de igreja. Eu venho buscar alma. Eu venho buscar aqueles que vai estar o selo aqui, ó. Eu venho buscar isso. Pode estar no meio da rua. Pode estar no meio da rua. Nunca pisou na igreja. Mas se me ama em primeiro lugar, se pede tudo pra mim, se me obedece, se tem um coração bom, não faz o mal ao outro com medo de eu punir. É temente a minha voz, é temente as minhas escrituras, a minha palavra. Eu venho buscar, eu boto o selo, independente se está indo para uma dessas igrejas que eu citei ou não. Porque eu não venho buscar a placa. Na palavra do Senhor diz que ele saiu. Tem uma parte aqui na Bíblia que diz que ele largou 89 ovelhas para pegar uma no aprisco. Não. Ele como é? 90, eram 100 ovelhas. Ah, eram 100 ovelhas. Ele largou 99 para buscar uma ovelha. É a história do pastor e a ovelha perdida. É. Você pode ler aqui a Bíblia. Quando eu ler esse capítulo, você vai ouvir eu explicar. Que é um pastor de ovelhas largou 99 ovelhas para pegar uma ovelha perdida. Independente se ela congrega ou não. Independente se ela tem placa ou não. É. Então é assim. Tô te dando exemplo que essas 99 estavam dentro da igreja. E uma não. Mas Deus ordenou. O pastor de ovelha. Larga essas 99 aí. Vai buscar aquela uma lá. É. Mas tem pessoas que acham que porque você não está indo para a igreja, você está de todo jeito. Aí quer tocar. Mas não se ajoelha e pergunta a Deus. Ela não está vindo para a igreja não. Ela está desobedecendo o Senhor. Ela tá fazendo coisa que tá desagradando o Senhor? É. Porque, às vezes, você é perseguido por causa de uma calúnia, um fuxico, uma fofoca, uma inveja, uma traição. Mas Deus, ainda bem que Deus vê tudo na minha vida e na tua vida. Ainda bem que Deus contempla tudo. Porque se Deus contempla tudo, você pode assistir minhas lives aí de 2024. Não, 2025. Lá para julho. Não, foi em outubro. Não, 2024, é. Você pode assistir minhas lives aí. Lá para julho, junho, agosto, mais ou menos, de 2024, 2023, 2024.
Que você vê aí eu entregando as revelações da ira de Deus, das enchentes, dos fogos, das chuvas, das inundações. Volta aí no tempo, na linha do tempo aí das minhas lives. Assiste aí minhas primeiras lives, para você ver as visões que eu entreguei sobre enchente, sobre casa caindo, sobre para vigiar seus filhos. Eu falei. Eu tenho certeza que em 2024 eu dei o testemunho que tentaram sequestrar meu filho quando ele tinha 2 anos de idade. Eu tenho certeza que foi as primeiras lives que eu fiz. Foi dando esse testemunho que tentaram sequestrar meu filho com 2 anos de idade. E hoje meu filho tem 9 anos. E dentro desses 9 anos foram 4 tentativas de sequestro. E eu sei tudinho quem foi. Eu sei tudinho quem... A pessoa que tentou sequestrar meu filho com 2 anos não conseguiu sozinha. Aí foi pedir reforço. Foi pedir reforço ao ex-marido. Foi pedir ajuda ao ex-marido. Em questão espiritual, viu? Eu não sei se a pessoa foi lá e conversou com ele. Não. Eu tô falando espiritual. Como? Mandou o demônio para entrar dentro do ex-marido, pro ex-marido vir contra a minha vida. Mandou a pombagira do desespero para entrar dentro do ex-marido, pro ex-marido vir no desespero contra a minha vida. Eu só tô dizendo isso. Tô dizendo espiritualmente. Porque primeiro para as coisas se materializar na terra, ela passa pelo plano espiritual. E aí Deus ordena o anjo, não toca. Então Deus ordenou o anjo, não toca nela. Não toca no filho dela. Não toca em nada da casa dela. Porque quando o ex-marido, na visão, mandou uma pessoa mexer nas peças da minha moto, que era para eu sofrer um acidente andando, na visão, a pessoa que obedeceu a ordem do ex-marido e mexeu na peça da minha moto, ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, aí o policial, eles têm lá as técnicas deles, forçou, arrancou a verdade da boca dele. No ato da prisão, que ele estava lá preso, na visão que Deus mostrou, o policial arrancou a verdade da boca dele. Ele disse, foi o ex-marido dela que me mandou eu fazer isso na moto dela. Na visão. Na visão. E aí, sabe o que foi que eu fiz? Essa visão tá mais ou menos foi no final do ano passado. Não tá com 1 ano ainda não. Mas eu também não lembro se tá com 6 meses. Não. Eu só sei é que depois dessa visão já tinha acontecido coisas estranhas na minha moto. Alguém já tinha ralado ela de propósito, como se fosse com a ponta de uma agulha. E foi quando eu emprestei para minha sobrinha ir para academia. Eu emprestei ela. Com menos de 1 mês que eu comprei ela, eu fui para casa da minha irmã e eu emprestei para minha sobrinha para casa. Ela, tia, me deixa na academia? Eu disse, não, mulher, tô com preguiça, mulher, de ir lá. Já que eu vou demorar um pouquinho aqui na casa da tua mãe, dá quantas horas de academia? Ela disse 1 hora. Pô, eu só vou sair daqui lá para umas 3 horas. Então dá tempo de tu ir pra academia e voltar. Então vai lá na academia. Mas eu disse pra ela, você vigia a chave da minha moto, estão querendo tirar a cópia da chave da minha moto. E você bota a minha moto de frente à academia para que de vez em quando você vê ela de longe. Por conta das tentativas malignas que estão com a minha moto. Ela disse, tá bom, tia. Ela pegou minha moto e foi. Mas quando ela chegou da moto, aí que eu cheguei aqui, no dia seguinte, que eu vi uma raladura com uma ponta de uma agulha. Eu disse pra ela, Tamires, mulher, eu disse pra tu vigiar minha moto. Ela disse, tia, botei lá onde a senhora mandou. Na frente da academia. Então, tia, talvez pode não ter sido comigo, pode ter sido com a senhora. Pois é, eu não briguei com ela, não fiquei com raiva dela, não culpei ela não, eu só disse. Mulher, eu também não, nem me lembro também não.
que se tinha raladura também não. Por isso que eu não fui fazer questão em termos de raladura, porque pode ser comigo também. Pode ser onde eu deixei que ralaram ela. Mas Deus me fez saber que foi de propósito. As palhaçadas que fizeram na minha moto, com inveja da minha moto. Com inveja. Não paga o preço com Deus, mas quer tuas vitórias. Não sofreu igual eu sofri, mas quando Deus me deu ela, foi esforço meu, trabalho de suor meu, aí querem usufruir. Mas não foram sofrer o que eu sofri, para receber o dinheiro para ter ela. Então, é isso que acontece na Terra. Então, é isso que eu tô falando em relação que a primeira pessoa que tentou sequestrar meu filho foi tentar manipular o ex-marido para vir contra a minha vida, para aumentar o reforço, para fortalecer as maldades. Para fortalecer as maldades que ela fazia comigo. Fortaleceu. Agora, problema dele que recebeu o dinheiro dela, ou problema dele que fez a vontade dela, se juntou com ela, problema dele. Eu só sei que o diabo eu só sei que a cova tá preparada para ele. A casa da cova tá preparada para eu, ele e Daniel. Mas se ele quiser cair, problema dele, porque ele tá com outra família, já tem filha com outra família, não mora na minha casa. Eu e meu filho Daniel não vai cair nessa cova. Agora, problema dele, ó. Problema dele que vai dormir e vai cair dentro da cova. Problema dele. Mas a cova tá preparada. E quem preparou a cova foi a mulher que tentou sequestrar meu filho a primeira vez com 2 anos de idade. E eu já disse pra ele tudo. Agora, problema dele que vai pagar o preço. Bora ali. Aí não vai vigiar ali. Bora beber ali. Aí não vai vigiar o copo. Vamos viajar ali. Aí não vai vigiar a viagem. Problema dele. Problema dele. Que vai esperar ser pego de surpresa, né? Problema dele. Ou se vai pagar para ver Deus provar que essa visão foi ele que deu. E que me usou para dar livramento para ele na terra. Agora o problema dele. Se não quer receber o livramento de Deus. Porque eu quero receber o livramento de Deus. E eu tô pagando o preço todo dia. Para receber livramento de Deus. Quando ele diz, entrega meu recado, eu entrego. Quando ele diz, vai ali, eu vou. Quando ele diz, não faz, eu não faço. Quando ele diz, não dá, eu não dou. Por que eu disse que eu não ia orar por essa casa? Porque eu já tô cansada de dizer quem é que desfaz macumba aqui. Quem é que tá sofrendo por desfazer macumba aqui nessa rua. Já tô cansada. Já cheguei no meu limite. Já perdeu a minha paciência de dizer quem é anjo de asa branca, com a espada desembanhada de fogo santo, montado no cavalo branco da paz e da vida. Eu já tô cansada de dizer isso. Por isso, agora, ó, pague o preço para receber seu cavalo branco, para receber sua asa e para receber sua espada de fogo. E para receber seu selo na terra. Porque eu cheguei no meu limite. Amém? Então aqui, aí por isso que eu entreguei na mão de Deus. Eu entrego na mão do Senhor. Se o Senhor quiser me usar, o Senhor vai me usar sem eu querer. E aí, se caso eu não fazer nada, o Senhor não precisa de mim para fazer nada. O Senhor mesmo protege. O Senhor mesmo entra. O Senhor mesmo ajuda. E o bom é que Deus entende nós, viu? O bom é que Deus entende nós. O bom é que Deus entende nós. Ele sabe o nosso limite. E ele só bota a rodia na cabeça com o peso até onde ele vê que você suporta. Daniel, a geladeira tá aberta, você não tá vendo? Não, fecha lá. Deus só bota o peso na sua cabeça para você carregar quando ele vê que até onde você suporta. Quando ele vê que você não suporta mais, ele tira você da prova. Ele manda
para de tocar nela. E ele te abençoa na guerra. Em meio à guerra, em meio à luta, os que estão agradando Deus recebem vitória. Em meio à guerra, em meio à luta, recebe vitória de Deus. Sofre, mas também ganha. E é gratificante, viu? É gratificante, porque ganha eu, ganha a nossa família, ganha eu, ganha meu filho, ganha muita gente. Amém? Então aqui eu finalizo a campanha e eu espero ter te ajudado aí a você buscar um pouco a tua vida espiritual. Porque é a tua vida espiritual que vai te garantir o selo da salvação. É a tua vida espiritual que vai garantir o selo de você enxugar as lágrimas, de Deus enxugar tuas lágrimas no dia do juízo final. É esse selo, com o nome de Deus, que vai te garantir, que vai te assegurar de você parar de chorar no dia do juízo final. E amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por esse canal, por essa live, pelo meu celular, pela minha internet, pelo pão de cada dia. O Senhor é meu pastor e nada me nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o Senhor nos livra de todo mal, de todo dado inflamado, toda obra maligna das trevas. Que o Senhor venha desfazer, que o Senhor venha em nome de Jesus nos dar cobertura espiritual, para que nós venha vencer a guerra, para que nós venha suportar a dor, para que nós venha suportar a peleja, para que Ele venha dar sabedoria, estratégia, discernimento espiritual, para ver o bem e o mal, para enxergar a treva e a luz, para ver quem é quem e nós não ser enganados. Porque o anticristo montado no cavalo branco, usado pelo diabo, que é aquele enganador, ele é o anticristo, ele destrói. Mas aquele que vem no cavalo branco para dar vida, para botar o selo, esse é o que é anjo guiado por Deus. Esse é que é o anjo de luz. O anticristo é o anjo das trevas, da escuridão. Mas o anjo de luz é esse que vem trazer a verdade, que vem trazer a paz, que vem trazer o selo. Este é filho de Deus. E eu profetizo que na sua testa vai ter: este é filho de Deus. Esse é protegido de Deus. Vai ter o número 7 na tua testa. Amém, em nome de Jesus? Então, obrigada pela tua presença. Obrigada aí pelo tec-tec na telinha. Se sentir desejo no coração, me segue. Assiste a live do início até ao fim. Se quiser compartilhar este vídeo, eu te agradeço em nome de Jesus. Profetizo o dobro que tu deseja na minha vida, que o Senhor possa suprir a tua necessidade, o que tu precisa, e eu te abençoo em todas as áreas da tua vida, principalmente na tua área espiritual, porque é através da espiritual que as outras coisas acontecem, que as outras áreas ganham nome, peso, crescimento e vitórias. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração. Voltarei amanhã com o 8º capítulo da leitura do livro de Apocalipse, para a glória de Deus. Amanhã é o capítulo 8, para a glória de Deus. Então, se Deus quiser, nós vamos voltar. E aí amanhã nós vamos falar sobre trombetas. Amém? Então, tchau.